Olá, crianças, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um culto. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje no nosso culto vai ter história, vai ter louvor, vai ter atividade. E a nossa história de hoje é um tema, tô bem pertinho. É um tema bem interessante, é sobre o medo. Então a tia vai ler uma passagem que está lá na Bíblia, em 1 João, capítulo 4, versículo 18. A tia vai ler. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que amam a Deus, aqueles que caminham com Jesus, vão aprendendo a amar como Jesus. E na medida que nós andamos e caminhamos com Jesus, nós vamos sendo transformados, mudados por Ele. E todo medo vai embora. Agora a tia vai em versos falar, para você incentivar. E depois em casa você pode tentar. Agora um poema eu vou recitar. Em minha caminhada tento seguir os passos de Jesus. Não quero sacrificar, quero aprender a obediência, a humilhação, a humildade e o bem-querer. Em minha caminhada quero aprender a graça, quero de Deus depender. Para isso preciso de você. Preciso ser para você, preciso ser com você. Em minha caminhada, quero me arrepender e, levada por Jesus, misericórdia saber viver. Em minha caminhada, quero ser tão somente e para sempre aquela em quem Deus possa ter prazer. Agora nós vamos louvar! A música também é poesia, em forma de canção. E isso também é adoração. Bora sair do chão? Olá, criança, tudo bem com vocês? Para a música de hoje, nós vamos precisar de uma panela e uma colher. A música de hoje vai falar sobre a história de hoje, de uma situação que os discípulos passaram com Jesus e que eles ficaram com muito medo. Mas com Jesus, nós não precisamos ter medo. Então vai lá, pega a sua panela, pega a sua colher e vamos cantar. A tia vai ensinar o ritmo que vocês vão fazer em casa, mas o Daniel vai fazer também aqui. Agora a gente vai fazer tudo junto, ok? A tia vai cantar e vocês continuam aí em casa. Jesus entrou no barco e foi pra Galileia. O vento balançava o barco igual geleia. O barco balançava e todo mundo se assustou. Jesus falou com o vento e ele logo se acalmou. Assim. À noite no meu quarto a luz vai se apagar. Se eu ficar sozinho eu posso me assustar, mas Jesus está comigo e pra sempre vai ficar. Jesus é meu amigo, então eu posso descansar. Assim. De novo. Jesus entrou no barco e foi pra Galileia. O vento balançava o barco igual geleia. O barco balançava e todo mundo se assustou. Jesus falou com o vento e ele logo se acalmou. Assim.
próxima música, a tia teve que dar uma reformulada, porque nós estamos todos em casa, então nós temos que mudar as atividades. Então é com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo em casa, tudo vai muito bem. Com Cristo no almoço, tudo vai muito bem. Com Cristo na janta, no banho, ok? Panelinha, colherzinha, maestro. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Com Cristo lá em casa, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo lá em casa, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Com Cristo no almoço, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no almoço, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Com Cristo no jantar, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no jantar, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Com Cristo pra dormir, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo pra dormir, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Foi muito bom estar com vocês aqui novamente. Com Jesus, nós não precisamos temer nada, porque Ele está sempre ao nosso lado. Então, um ótimo culto, uma ótima semana e que Jesus abençoe a cada casa, a cada família. Um grande beijo. Tchau! Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Estou aqui, mais um culto infantil, para ensinar para vocês mais um versículo, que diz assim: Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Está lá em Salmos 34:4. Vamos repetir? Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34:4. Agora, para a gente memorizar melhor, vamos fazer umas palavras cruzadas? Agora, vamos começar a nossa palavras cruzadas. Então, temos o nosso versículo, porém, está faltando algumas palavras dela, certo? Vocês precisarão preencher os espaços vazios com as palavras que faltam no versículo. E para isso, temos a ajuda de algumas imagens. Vamos lá? Então, a primeira palavra que foi preenchida foi medos, certo? A segunda palavra foi pedir. A terceira palavra foi respondeu. A quarta palavra foi livrou. E a quinta palavra foi Senhor. Muito bem! Agora, vamos repetir as palavras que preenchemos em seu devido lugar lá no nosso versículo. Vamos lá? Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34:4. Muito bem, crianças! Muito bom ter você conosco no versículo. Beijos para vocês e até o próximo domingo. Tchau!
hora de aprendermos mais sobre o Senhor através da nossa história. E hoje a nossa história está lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. E essa história nos conta que certo dia Jesus estava pregando ao povo, falando à multidão, juntamente com os seus discípulos, e eles estavam à beira do mar. Então Jesus falando ao povo, ele já estava ali por muitos dias falando àquelas pessoas. Então ele chamou os discípulos e falou para os discípulos que eles iam ter que atravessar o mar, ir para o outro lado do mar. Então Jesus, juntamente com os discípulos eram os amigos de Jesus, aqueles que andavam com ele. Jesus fazia muitas viagens falando do seu amor e os discípulos sempre com Jesus ao lado dele. Então Jesus subiu ao barco, vamos colocar Jesus aqui. Jesus e os seus discípulos subiram ao barco e foram atravessar o mar para o outro lado. Enquanto eles estavam numa viagem tranquilos, Jesus estava cansado já, porque ele já estava há muitos dias ali naquele lugar falando ao povo. Então Jesus, a Bíblia conta que Jesus foi dormir. Então Jesus foi dormir. Jesus se deitou ali no barco e foi dormir. E os discípulos continuaram a viagem, tranquilos. Mas de repente, o céu estava tão limpinho e de repente começou aquelas nuvens bonitas, azuisinhas começaram a ir embora e começaram a um vento, barulhos de trovão e raios. O mar ficou muito agitado e os discípulos começaram a ficar com medo, desesperados, não sabiam o que fazer. E o barulho, o mar muito agitado, quase entrando água no barco. Então os discípulos correram e lembraram que Jesus estava no barco. Então eles correram: Jesus, mestre, nós vamos morrer. Então Jesus acordou. E aí foi para a ponta do barco. E quando Jesus olhou para aquela tempestade, os discípulos olhavam para Jesus esperando que ele fizesse alguma coisa. Então Jesus ordenou para que o mar e o vento se acalmasse e os trovões parassem. E de repente tudo ficou tranquilo novamente. O vento parou, o mar se acalmou, as ondas, e aí aquelas nuvens pretas, escuras, voltaram a ficar o céu azul. Voltou o céu a ficar azulzinho, como estava antes. E Jesus perguntou para aqueles discípulos: por que vocês tiveram medo? Vocês não acreditaram em mim? Aqueles discípulos esqueceram que Jesus, o Todo-Poderoso, estava no barco com eles e deixaram a fé de lado. E Jesus fez um milagre. E Jesus é aquele que o mar e o vento obedecem. E os discípulos ficaram conversando entre eles e perguntando: ei, quem é esse aí que até o mar e o vento obedecem ele? Eles provaram de um milagre. Jesus cuidou deles em meio àquela tempestade. E Jesus, Todo-Poderoso, fez a tempestade se acalmar. E sabe, essa história nos fala uma coisa muito importante. E eu quero saber se você sabe, eu falei aqui na história, vamos ver se vocês prestaram atenção. Qual a emoção, o sentimento que aqueles discípulos tiveram quando começou a tempestade? Vamos lá, quem adivinha? Eles tiveram medo. Aqueles discípulos ficaram com muito medo do que estava acontecendo ali. E todos nós temos medo. Algum medo nós temos. Eu tenho alguns medos. Você com certeza tem algum medo de alguma coisa. E aí? Mas será
que a gente pode ter medo? Aqueles discípulos viram que Jesus cuidou deles até nas situações ruins, até nas situações difíceis. Mas vamos pensar, será que a gente pode ter medo? É certo ter medo? O medo muitas vezes nos protege. Por exemplo, quando nós vamos atravessar uma rua, o que nós fazemos? O que a mamãe sempre fala para você fazer antes de atravessar a rua? Olhar para os dois lados. Por quê? Porque nós temos medo de ser atropelados, não é verdade? Então precisamos olhar. O medo nos protege. Quando nós estamos numa situação ali, que a mamãe também sempre fala para a gente tomar cuidado para mexer ao fogo, que a gente vê um fogo e a gente tem que ter cuidado, porque senão nós podemos nos queimar. Então nós não chegamos muito perto do fogo, porque podemos nos queimar. Então nessas situações o medo é bom, porque ele está nos protegendo. Então o medo às vezes é importante e é necessário. E às vezes quando a gente fica com medo, a gente sente o coração bater mais forte, às vezes a mão fica suando, às vezes até tremendo, e a gente fica um pouquinho nervoso, dá uma falta de ar às vezes, porque o nosso corpo se prepara para ficar alerta, porque a gente está com medo, né? O medo de algo que a gente não conhece. O medo é uma sensação de quando algo nos mostra que estamos em perigo. E aqueles discípulos se viram em perigo e sentiram muito medo. Mas eles esqueceram que Jesus estava no barco com eles, né? Então, eu queria contar para vocês uma situação que já aconteceu comigo. E eu queria falar, todos nós temos medo, então nós podemos ter medo sim. E eu vou falar para você no final da história de como a gente pode vencer esse medo. Fica ligado aí. Teve uma vez que eu fiquei muito doente, eu com muita dor na minha garganta, no começo do ano. E doía muito, eu não conseguia falar, eu não conseguia comer nem beber água, doía demais. E aí eu precisei ir ao pronto-socorro. E aí chegando lá, que eu fui falar com o médico tudo que eu estava sentindo, o médico disse pra mim que eu ia precisar tomar uma injeção. E agora eu contei pra vocês um medo meu. Injeção. E aí o médico disse que eu ia ter que tomar uma injeção chamada Benzetacil, que dói bastante. E aí na hora veio o medo. E eu perguntei pro médico assim, mas doutor, eu não posso tomar um comprimido, um remedinho pra melhorar da dor? E o médico falou assim, olha, você até pode tomar, mas você não vai melhorar tão rápido quanto tomar a injeção. E aí eu tava com medo ainda. E eu perguntei outra coisa pro médico. Falei, então, mas eu posso tomar uma injeção aqui na minha veia, ao invés de ser no bumbum? E aí ele falou, não pode, porque essa injeção tem que ser no seu músculo. E aí eu pensei, eu tava com muito medo. Mas ou eu encarava o meu medo e ficava melhor, ou eu deixava o medo me atrapalhar, me paralisar. E aí eu ia continuar doente. Então eu decidi que eu ia encarar o meu medo. E aí eu comecei a orar no corredor do hospital, mandei mensagem, pedi oração para minha mãe, para minha irmã, e elas oraram por mim. E quando eu fui tomar aquela injeção, crianças, que a enfermeira aplicou a injeção, doeu muito menos do que eu imaginava. Quase não doeu, acreditem, quase não doeu. E eu fiquei tão aliviada. E isso mostra o quê? Que Deus ouviu a minha oração, porque eu pedi ajuda a Ele. Então, como nós podemos vencer o nosso medo? Pedindo a ajuda do Senhor. Como eu falei, sentir medo é normal. Todos nós vamos ter, e o medo às vezes nos protege. Mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Você lembra de alguns cultos atrás que eu trouxe para vocês aqui algo sobre as emoções? E eu vou pegar. Vocês lembram da sacola das emoções? E eu trouxe aqui a sacola. Ai, essa sacola é pesada,
Porque é a sacola do medo. E se a gente deixa o medo paralisar, atrapalhar a gente, nós vamos ficar muito pesado, com o coração pesado. Então, nessa sacola da emoção do medo, se a gente fica, eu tenho medo, eu não vou conseguir, é melhor eu não. Pensa se eu ficasse só pensando no medo, no medo, no medo, eu não ia conseguir tomar a injeção. Não é mesmo? Então, lembrando do nosso versículo que nós decoramos hoje, o que diz? Eu pedi ajuda ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34, 4. Então, o Senhor nos ajuda a livrar dos nossos medos. Nós precisamos pedir ajuda a Ele. E agora eu quero que você pense comigo, que nós somos esse barco aqui. A nossa vida é esse barco. Se nós temos Jesus na nossa vida, Ele irá nos ajudar, irá nos livrar dos nossos medos, irá nos ajudar nas situações difíceis que nós passamos, nas situações ruins, nas dificuldades. Ele estará sempre conosco, mas nós precisamos convidar Jesus para estar no nosso barco, na nossa vida. Então, se você ainda não tem Jesus no seu coração, convide Jesus para entrar no seu coração e dirigir o barco da sua vida. No barco tem uma direção que se chama leme, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o leme que fica no barco. Então ali o comandante do barco, ele vai, quem está ali na direção, vai conduzindo o leme. Que Jesus esteja na direção da sua vida e da minha vida em todas as situações, nas alegres, nas difíceis. E não se esqueça, se você sentir medo, peça ajuda ao Senhor e que Ele seja o dono, o que conduz o seu barco, que é a sua vida. Então eu vou fazer uma oração. E se você ainda não tem Jesus, se Jesus não está no seu barco ainda, na sua vida, você pode orar comigo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por esta noite, por este culto. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, seja o dono da minha vida. O Senhor venha morar no meu coração. O Senhor esteja no meu barco, que é a minha vida. Porque o Senhor me ajuda e me livra de todos os meus medos. Porque o Senhor cuida de mim sempre. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Como cantamos, se Jesus, se Cristo está no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Então você vence o medo pedindo ajuda a Jesus, o Todo-Poderoso, e Ele te livra de todos os seus medos. Então, que você sempre lembre de que Jesus quer dirigir seu barco, que é a sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Chegou a hora da nossa atividade e hoje nós vamos fazer uma dobradura de um barco para lembrar da nossa história. Jesus acalma a tempestade, que estava com os discípulos no barco. Então eu vou ensinar vocês a fazer esta linda dobradura de um barco. E hoje teremos duas atividades, então fica ligadinho que eu vou passar o que nós precisaremos para as duas atividades. Então você vai precisar de 3 folhas de sulfite da cor que você tiver em casa, branco ou da cor que preferir. Vai precisar de algo para colorir, então giz de cera, lápis de cor ou canetinha, o que você tiver aí, e iremos precisar de cola. Esses são os materiais que vamos utilizar nas nossas atividades. Bora lá? Então vamos pegar uma folha de sulfite. Para começar, vamos dobrar ao meio. Então vamos dobrar a folha de sulfite ao meio, desta forma. Novamente, vamos dobrar ao meio, ponta com ponta.
Então, a nossa folha está assim. Repetindo. Folha, dobrou ao meio, mais uma vez ao meio, certo? Agora, nós vamos abrir ela assim, virar para você. Vamos pegar esta ponta, nesta marcação do meio que fizemos, vamos encontrar aqui. Agora a outra ponta, vamos pegar esta ponta, colocar na marcação que fizemos aqui, encontrando com a outra ponta. Então, fizemos a primeira parte. Essas partes abertas, nós vamos também dobrá-las. Então, vamos fazer assim. Dobra uma, vira do outro lado e dobra a segunda parte. Você pode pedir ajuda aí para o papai, para a mamãe, para algum adulto que estiver com você, ou você vai assistindo esse vídeo várias vezes para poder fazer. Depois que fizermos isso, vai ficar como se fosse um chapéuzinho. Então, nós vamos pegar aqui nessa abertura do meio e dobrar. Ó, puxou, dobrou aqui. Nós vamos arrumar aqui, deixar bem dobradinho, ajustar dos dois lados. Depois que deixamos assim, vamos pegar esta ponta e encontrar aqui, dobrar mais uma vez. Vamos virar e fazer a mesma coisa do outro lado. Dobrar. Agora, vamos pegar esta abertura aqui, ó. Então, nossa dobradura está assim, vamos pegar assim e dobrar novamente assim. Vai fazer como se fosse um balãozinho. Ajusta de um lado, ajusta do outro e ela está assim. Então, agora, para formar o nosso barco, nós vamos levantar a nossa dobradura e vamos apenas puxar aqui nessas pontinhas para virar o barco. Então, vamos lá. E aí, nós vamos arrumando e vai virar um lindo barco de papel. E aí, nós arrumamos direitinho e está pronto a nossa dobradura de barco. Muito bem! Agora que nós concluímos a nossa dobradura, nós vamos colar na folha de sulfite. Então, pegue uma outra folha de sulfite, vamos passar um pouquinho de cola aqui no nosso barco para colarmos, para completarmos o nosso desenho. Então, eu vou colar aqui para vocês, você cola o seu barco aí. Olha só, então vai ficar o barco e aqui você vai completar o desenho, fazer o mar, fazer as nuvens, o sol, Jesus e os discípulos. E aí você pode caprichar e usar a sua criatividade. Eu vou mostrar como ficou aqui um pronto para vocês terem mais ou menos uma ideia de como ficou. E aí você pode fazer o seu do jeito que você quiser, bem caprichado, certo? E agora nós vamos para a nossa próxima atividade. Lembra que eu falei que hoje eram duas? E essa atividade vai falar sobre o que nós aprendemos do medo. Então, eu quero que você pegue aí outra folha de sulfite em branco e nesta folha você vai desenhar os seus medos. Você vai pensar nos medos que você tem. Como eu falei, todos nós temos medos. Então, você vai desenhar ou escrever os seus medos. Porque quando a gente escreve ou quando a gente desenha, isso ajuda a gente a colocar, de certa forma, para fora os nossos medos, o nosso sentimento. E nós vamos orar por esses medos depois. Você vai poder orar novamente por esses medos. Então, olha só como que eu fiz o meu desenho. Eu preferi escrever. Então, eu escrevi os meus medos e fiz aqui o desenho de um emotion, uma carinha aí de medo. E escrevi alguns dos meus medos. E em cima eu escrevi o versículo que diz: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34:4. Então você vai desenhar e escrever os seus medos
e ao final você vai orar e pedir ajuda para Deus, para que Ele te livre e te ajude a escapar desses medos. Esta foi a nossa atividade, as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana. Tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô com saudade da igreja, dos louvores, das histórias, das tias e tudo mais da igreja. E como você tá passando a quarentena, Lucas? Legal, brincando com a Laurinha e também jogando videogame com meu pai, brincando com meu pai e também brincando com a minha mãe. Eu tô ensinando a mamãe a jogar videogame. É. E a escolinha? Você tá estudando online? O que você tem feito? Tô estudando bastante, 5 dias estudando. É, que bom. E quando você assiste o culto online e vê os seus amiguinhos, o que você sente? Ah, eu sinto saudade. E tá gostando dos cultos online? Tô, Você faz todas as tarefas também? sim. Ah, que bom. Então manda um beijão pros amigos e diz que tá orando pra acabar logo essa quarentena, né? Eu tô orando pra essa quarentena acabar. Beijo. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito feliz em fazer parte do Cultinho Kids. Ai, que bom. E o que você tá fazendo na quarentena, Eduardo? Tô brincando, tô fazendo lição, tô jogando videogame, tô orando. Ah, muito bom. E você tá com saudades de alguma coisa? Tô com saudades da igreja, tô com saudades da escola. Em nome de Jesus, que isso tudo vai passar. Ai, que bom. Ah, então manda um beijo pra todo mundo. Tchau, gente! Que bênção cultuarmos ao Senhor juntos, muito bom! Vamos orar para agradecer e encerrar o nosso culto? Senhor Jesus, muito obrigada por esta oportunidade de louvarmos e aprendermos mais sobre o Senhor em mais um culto especial. Nos abençoe nesta semana, continue nos guardando, nos protegendo e abençoando cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua casa. Uma ótima semana. Um grande beijo. Tchau, tchau. Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye. Good